Olá, pessoal, muito bom dia. Vamos para mais uma live. Hoje a gente tem aí o propósito de falar sobre produtividade, né? Falar aí como realmente ser mais produtivo. Será se essa produtividade tem mais a ver com planejamento ou tem a ver com execução? É um ponto aí que eu fiz questão de trazer para vocês, porque tem tudo a ver com a rotina de um gestor, né? Os gestores sendo aí produtivos conseguem alcançar muito mais resultados, se sentem mais pessoas que realizam, que têm os seus objetivos mais claros, enfim. Então, a gente está aí, como eu coloquei para vocês, numa sequência de lives que vem abordando aí temas super importantes para todos os gestores. E também é um espaço que eu estou construindo aqui para mostrar para vocês todo o conteúdo que eu abordo na mentoria que eu vou abrir as inscrições próxima semana, tá? É a mentoria que eu chamo Mentoria Excelência, e ela tem aí um propósito de ajudar esses gestores a se tornarem mais produtivos, a exercerem de fato um papel de liderança com a equipe. Tem aí também um trabalho que traz uma inovação, traz assim, tecnologias para dentro do contexto, né, dos gestores. Então, está sendo realmente uma sequência de conteúdos, né, através dessas lives, trazendo aí bastante informação, embora essas lives estejam sendo curtinhas, né, eu faço questão de não ter aí uma live muito extensa, mas que a gente traga aí umas pitadas de informações, de conteúdo que sejam aplicáveis na rotina de vocês como gestores, tá? Então, assim, recapitulando, nós conseguimos falar ao longo dessa semana já sobre digamos, a liderança, né? Quais são as competências dessa liderança, o que é que realmente eu preciso, qual é a diferença, eu sou gestor, mas eu exerço a liderança, ou realmente eu só sou um gestor ali, executor de tarefas, eu não tenho influência nenhuma sobre a minha equipe, eu não me inspiro. Então, a ideia não é essa, é que realmente você possa ser, além de um bom gestor, mas também exercer a liderança, tá? Então, trazendo um pouco do que já conversamos, o que é ser líder, né? Líder, ter uma inspiração, né? Ser inspiração para a sua equipe. Você ter comprometimento, ter direcionamento, apontando o caminho para a sua equipe, qual é o melhor caminho, por onde ir. Também ser uma pessoa participativa, estar presente ali em todos os processos, em todos os momentos. Vamos aqui puxar um pouquinho sobre a inovação, que a gente conversou ontem também. E essa inovação, ela é diferente quando existe uma diferença quando a gente fala de inovação e quando a gente fala de tecnologia. Essas duas palavrinhas, eu digo que elas se complementam. A inovação, ela começa a partir de uma criatividade, de uma demanda que surge, e as pessoas ali envolvidas pensam em soluções criativas, procurar solucionar os problemas que elas encontram. E aí, dentro dessa inovação, eu posso sim trazer a tecnologia, mas não significa que realmente uma tá sozinha, né? Vamos lá, vamos pensar que elas não estão soltas, separadas. Elas se complementam. Então, oi turma, bom dia! Nós estamos falando hoje de produtividade, tá? Sejam todos bem-vindos, Odaísa, Geise, entrou um outro, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu tô aqui falando hoje sobre produtividade, mas inicialmente eu tô só retomando o conteúdo que eu falei ao longo da semana, tá bom? A gente falou de liderança,
né? Essa diferença aí entre ser gestor e ser líder. Então, bom dia, Irineide, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, também, retomando aqui um pouco do assunto que ontem eu falei que foi sobre inovação. Essa diferença que tem entre inovação e tecnologia, a gente acaba pondo tudo isso aí no mesmo pacote, mas eu digo que elas se complementam. A inovação, como eu estava falando, ela começa a partir de uma demanda, de uma ideia, uma criatividade ali de algum profissional, e aí você pode inserir a tecnologia. A tecnologia, uma tecnologia, ela pode ser fruto de uma inovação. Então, assim, é super importante a gente ter a noção do que de fato é cada uma e como a gente pode trazer para a nossa realidade no nosso ambiente de trabalho, tá? E aí trazendo para a sala, para as escolas, como isso pode fazer parte da escola, da educação que a gente tem hoje, plena consciência de que a gente não pode viver sem essa inovação, sem essa tecnologia dentro da escola. Hoje a gente conseguiu aí de 2020 até agora assim, evoluir décadas, que a gente levaria décadas para chegar onde nós estamos, embora ainda com muita restrição de acessos, realmente assim, falta muita formação ainda, compreensão, entendimento, saber usar as ferramentas, todas essas tecnologias que estão aí, mas a evolução que nós tivemos foi gigantesca, né? Até assim, não se consegue ainda mensurar o tanto de avanço que nós tivemos em virtude da pandemia, né? Seja bem-vinda, tia Zeni, eu posso chamar de tia. Oi, Igor, bom dia. Então, foi sobre isso que a gente falou esses dias, e hoje eu queria trazer muito essa questão da produtividade. É muito comum mesmo a gente ouvir dos gestores que falta tempo, que não consegue resolver todas as tarefas que estão ali se propondo a fazer. Então, hoje, de forma curtinha, como eu disse para vocês, de forma mais rápida, objetiva, eu quis trazer esse assunto, porque quando eu faço a mentoria com gestores, a gente organiza a sua rotina, eu trago várias ferramentas que vão ajudar, contribuir com esse gestor para que ele possa se tornar produtivo e não atarefado, porque a gente diz assim, acha que porque está fazendo muita coisa, se considera como produtivo, e não é isso. A produtividade ela tem muito a ver com a qualidade da nossa entrega, ela tem muito a ver com o nosso planejamento. Então, olha só a quantidade de fatores que envolvem realmente para a gente se tornar uma pessoa produtiva, tá? E aí, assim, por que ser produtivo? Para que essa produtividade? Por que priorizar as tarefas? Por que eu preciso... Primeiro, o que eu vou fazer? Por que eu preciso me planejar? A gente tem que entender, voltando aqui um pouco do que eu falei, que não é simplesmente eu só saber executar. Eu coloquei no post justamente levantando isso. A produtividade, ela é só o planejamento ou ela é só a execução? Na verdade, elas se complementam. Eu preciso me planejar para poder executar com qualidade, executar o que de fato eu preciso executar. Então, a gente precisa considerar e ter muita clareza desses dois pontos. Eu planejo e eu executo, tá? Então, vamos lá. A gente não pode entrar naquela onda da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A gente tem que, de fato, ter um planejamento, embora seja o mais simples possível, mas esse planejamento, ele precisa acontecer. E aí, eu queria trazer um breve estudo aqui para vocês, que foi feito em Harvard, que trata de objetivos. Eles queriam entender ali o que essas pessoas que conseguiam mais sucesso, o que elas faziam, e fazer uma comparação com as pessoas que não conseguiam atingir o que se propõe a fazer, a alcançar. E eles entenderam que as pessoas
não tinham definido seus objetivos de forma muito clara. Outra coisa, eles perceberam que essas pessoas, elas não escreviam, elas não, nesse mundo nosso agora, a gente não colocava ali numa planilha ou num Word mesmo, quais são os objetivos que eu quero, exemplo, para esse mês, o que é que eu desejo alcançar esse mês. Então, existia uma diferença muito grande nessas pessoas, nesses grupos, em quem definia muito claramente os seus objetivos e escrevia esses objetivos, registrava, e as pessoas que não faziam isso. Então, essas que conseguiam ter clareza do que queria alcançar, que tinham ali seus objetivos, elas tinham 10 vezes mais chances de terem sucesso, de se conhecerem como pessoas que são assim, produtivas, que conseguem ter ali um resultado. Então, olha só a importância da gente começar aí já falando de planejamento. Para um objetivo tem tudo a ver com planejamento. O que é que eu quero para essa semana? O que é que eu quero para o meu mês, tá? E aí, assim, uma coisa que eu queria trazer para vocês também é que a gente pode, para fazer um planejamento, eu preciso ter, como eu disse, clareza. E a gente falou de objetivo. Como que eu construo um objetivo? O objetivo, ele pode usar uma ferramenta muito, muito conhecida, já falada por muitos, que é a ferramenta SMART. Como que eu vou construir o meu objetivo a partir dessa ferramenta SMART? Ele precisa ser um objetivo que ele é mensurável, tá? Eu vou falar aqui algumas palavras que realmente traduzem essa sigla que se chama SMART e são termos em inglês. Então, assim, primeiro ela precisa ser um objetivo específico. Eu preciso ter clareza dos meus objetivos. Não adianta assim, eu quero ser feliz, eu quero comprar um carro. Sim, mas como é o carro que você deseja? Qual é o valor desse carro? Qual é a cor desse carro? A marca? Quando que você pode começar a buscar informações sobre esse carro? Então, assim, existe todo um contexto para você construir o seu objetivo. Então, ele precisa ser específico, ele precisa ser mensurável, ele precisa ser relevante, ele precisa ser alcançável. Eu vou colocar algo que nesse momento eu não vou atingir, que as minhas condições realmente não vão ser favoráveis para eu alcançar o meu objetivo. Então, assim, eu preciso ter muita consciência do objetivo que eu estou definindo, e a partir dessa ferramenta eu posso realmente ter essa ajuda, de deixar mais claro qual é o objetivo que eu quero. Então, você usa essa ferramenta para definir os seus objetivos e aí começa a construir o seu plano de ação. O plano de ação também muitas vezes acaba sendo um pouco as pessoas têm dificuldade em construir um plano de ação. O plano de ação ele é tão necessário e não é só para a nossa vida profissional, não é só no nosso trabalho que a gente pode e deve usar o plano de ação. Esse plano de ação a gente tem que usar no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu vou fazer uma viagem, o que é que de fato eu preciso para essa viagem? Qual é o meu objetivo com essa viagem? Quem que vai estar nessa viagem comigo? Para onde eu desejo ir? O quanto que eu vou gastar? Então, é muito importante a gente saber sim planejar, porque o planejamento nos ajuda. Bom dia, Paula, tudo bem? Seja bem-vinda, que bom tê-la aqui na minha rede. Seja muito bem-vinda, viu? Então, eu preciso ter muita clareza, eu preciso saber planejar, ter um plano de ação. Não precisa ser um plano de ação tão robusto, cheio de muitas informações. Não, procura colocar, que é outra ferramenta que eu gosto muito de usar, que é a 5W2H, tá? Também são expressões aqui em inglês, mas que nada mais é do que o que eu estava falando. Se eu vou viajar, para onde eu vou viajar? Quem vai fazer parte dessa viagem? Quanto que eu vou gastar?
Por que eu tô fazendo essa viagem? Então, assim, olha só quanto mais a gente faz essas perguntas, mais claro fica tudo pra gente do que a gente realmente quer. Qual é o nosso objetivo final? Né? O que eu quero realmente alcançar? Ah, eu quero lá no meu trabalho fazer com que as pessoas sejam mais, tenham relações mais saudáveis. Como que eu vou pensar como fazer isso? Quais são as ações? Quais são as estratégias que eu vou realmente fazer com que isso se torne realidade, que isso aconteça? Ah, eu vou promover espaços de diálogo, de escuta, eu vou fazer um acolhimento sempre que esses profissionais chegarem, trazendo para o universo aqui da escola, sempre que esses profissionais da escola chegarem, eu vou lá e faço um acolhimento, ponho uma música. Então, assim, procurar pensar nas ações, nas estratégias, quem vai estar envolvido, quanto tempo eu vou levar para fazer isso. Todos esses pontos vão nos ajudar, quando a gente faz essas perguntas e nós temos a resposta, vão nos ajudar a ser mais produtivos, tá bom? Então, olha só, a gente já falou aqui do objetivo, que é super importante a gente ter um objetivo claro do que a gente quer alcançar, tá? Que isso vai nos ajudar a sermos mais produtivos e não só atarefados, né? Não queremos, que o nosso objetivo não é ser atarefado, é ser produtivo. Nós falamos aqui também da ferramenta SMART, tá? Como se construir esse objetivo, que ele seja alcançável, que ele seja relevante, que ele seja específico. Então, é mais uma ferramenta. Outra ferramenta, se eu vou construir o meu plano de ação, seja aqui para minha vida pessoal, seja para o meu trabalho, eu posso usar a ferramenta chamada 5W2H, que nada mais é do que essas perguntinhas que eu fiz para vocês. Onde, quando, quanto, quem vai estar envolvido, por que eu estou fazendo aquilo. Então, é muito importante a gente pensar nessas questões, nessas perguntas, tá? Vamos lá. Uma outra coisa assim, lembrei aqui, vocês podem utilizar aí várias ferramentas que podem ajudar vocês a construírem esses planos aí de forma mais rápida. Tem muito aplicativo hoje, tem muita ferramenta que nos ajudam, elas já são prontinhas, a gente só faz preencher. Essas ferramentas são muito práticas, né? São fáceis de você preencher, de você utilizar. E aí uma delas, né, que a gente pode aí contar é o Trello. O Trello é bastante usado pelas empresas. Você consegue aí colocar quem está envolvido em cada tarefa, qual é a tarefa que você vai executar, inserir alguns arquivos. Então, essa é uma das ferramentas. Uma planilha mesmo, uma planilha simples de Excel, pode te ajudar a você fazer também esse planejamento, ter esse plano de ação. Põe lá uma planilha com quando, onde, quanto, tudo isso. Bom dia, Flávia, seja bem-vinda. Tudo isso você pode colocar como pontos, né, com essas perguntinhas em cada coluna e você vai preenchendo. Então, essas são as ferramentas que estão a nosso favor. Vamos usar da tecnologia que está aí prontinha, né? Hoje a gente nem, se a gente não quiser parar para fazer uma planilha, tem aí ferramentas, aplicativos já facinhos para a gente usar no nosso próprio celular. E aí, a Luciana está dizendo aqui que ama o Trello. Nós somos assim, eu e Lu trabalhamos juntas, o Lu faz parte aqui da minha equipe e a gente trabalha realmente com o Trello diariamente, hein, Lu? E aí a gente define prazos, nós colocamos lá tarefas, uma responde o que a outra colocou lá de informação. Então, ajuda muito nesse acompanhamento das tarefas, que é um outro ponto que a gente vai falar também. Se eu não me engano, é amanhã, sobre delegação de tarefas, tá? Então, mas enfim, trazendo aqui de novo para a questão dos aplicativos, busquem esses aplicativos, tem do Google, tem o Trello, tem tantos outros. Se não quiser nenhum desses, faz uma simples planilha colocando todas essas questões, certo?
Bom dia, Eliane, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o que a gente pode pensar aí? Se eu tenho um objetivo definido, eu construí meu plano de ação, tá? O meu objetivo foi muito claro. Tenho um plano de ação, sei o que é que realmente, quem que vai estar envolvido nesse planejamento. Eu sei o prazo que que eu determinei para alcançar esse objetivo. Então, assim, pensou em todos esses aspectos, você começa a pensar agora na organização e na execução, tá? Uma oficina que eu fiz recente, né? Que até quem está, até aproveitando aqui para falar, quem se inscrever na mentoria, os 10 primeiros inscritos da mentoria vão ganhar a oficina de 100 dias que eu fiz gravada e que vocês podem aí divulgar e assistir com todos os professores da escola de vocês, tá bom? Então, os 10 primeiros inscritos terão acesso a várias ferramentas de produtividade, de inovação, de planejamento, uma matriz de empatia, tem muitas ferramentas e conteúdos, já vídeos gravados, para que vocês possam assistir junto com os professores ou com a equipe de vocês, tá bom? E aí, então trazendo aqui um pouco, voltando aqui um pouco. A gente precisa agora, assim, por que eu falei da oficina? Porque eu falo lá que a gente, não basta só a gente ter esse planejamento. Eu defini o objetivo, eu comecei um planejamento, sim, e agora? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso me organizar para poder executar, tá? A organização e a execução é um complemento do planejamento, tá? Porque ideia por ideia, planejamento por planejamento, ele por si só ele não vai te trazer resultado. Então, o que a gente precisa fazer? Eu gosto muito de uma outra, é uma metodologia que se chama, que também é usada pelos japoneses, que é a 5S. Dentro dessas 5S são vários S's, né, um deles é a organização. E eles prezam muito pela organização do ambiente. Se eu vou trabalhar naquele dia, olha só, eu vou trabalhar hoje, exemplo, eu trabalhando hoje para fazer uma live. O que é que eu preciso ter aqui na minha mesa a postos? O que é que eu preciso ter de equipamento? O que é que eu preciso ter de material? O que é que eu preciso ter de fácil acesso? Imagina eu fazer agora uma live e a minha mesa está completamente bagunçada. A minha mesa ter tudo e mais um pouco de todos os outros projetos que eu sou consultora, de que eu faço mentoria. Isso ia trazer para mim uma confusão, uma falta de direcionamento, que realmente eu ia perder de foco, né? Eu ia perder a centralidade, o foco do que realmente eu queria trazer aqui hoje. Então, uma das coisas é isso, vamos organizar. Hoje eu vou sentar na minha mesa e eu me propus a fazer hoje isso. Essas tarefas, meu planejamento para essa semana tá para isso. Então, eu vou deixar, no caso, eu tenho aqui o computador, eu tenho minhas anotações, eu tenho caneta, caso alguém me faça alguma pergunta que eu não saiba, eu tenho aqui apostos. Então, assim, eu preparo o meu ambiente para que ele me ajude a realmente executar o que eu me propus a fazer hoje, certo? Então, vamos lá, a gente planejou e começou a organizar. Se eu organizei, chegou a hora de executar. Natália, apareceu várias coisas de forma, assim, foi um imprevisto. Eu sempre digo para os gestores que imprevistos eles acontecem e fazem parte da nossa rotina. E fazem parte da nossa vida. Mas ele não pode fazer parte da nossa rotina, tá? Porque quando a gente começa a ser absorvido completamente por tudo que chega de improviso, de imprevisto, a gente perde o foco. Então, eu começo a perder, eu não sei mais priorizar as tarefas. Lá no comecinho da live eu falei de por que eu preciso priorizar a tarefa. Porque eu preciso fazer o que de fato tem que ser feito. E não porque chegou e porque surgiu isso. Calma, dá uns segundos. Tem um estudo que fala que entre você receber uma demanda e você chegar a executar, você tem um tempo que você precisa levar ali
para você compreender se de fato ela precisa ser feita naquele momento. Então, leva essa minha consideração aqui com relação a esse ponto. Se eu tenho... Bom dia, Roger, seja bem-vindo! Então, assim, se eu tenho aqui, se chegou uma demanda para mim, como que eu vou avaliar essa demanda? Realmente eu preciso executá-la imediatamente? Eu preciso já de imediato começar a fazer? Pensa um pouco, dá esse tempo de avaliar, analisar, não deixa ser levado completamente pela emoção e tem que surgiu, vamos lá, trazer aqui para a realidade da educação. A regional, a secretaria mandou para mim mandou por e-mail agora uma demanda, eu tenho que imediatamente fazer. Para um pouco, reflete sobre essa demanda que chegou. De fato, você precisa executá-la naquele momento? Ela realmente é importante para aquele instante? Ela vai ter um impacto tão forte? Se eu não fizer ela nesse momento, vai ter algo mais grave? Outra ferramenta também que eu gosto muito de trabalhar com gestores, que são 3 letrinhas, G-U-T, que chamam de matriz GUT, né? E outros também falam de matriz de priorização, que você precisa avaliar essa matriz essas demandas em 3 aspectos: gravidade, tá? Urgência e tendência. Então, assim, qual é a gravidade dessa demanda que chegou para mim? Se eu não fizer agora, se eu não executar, qual é a gravidade disso, tá? Outra coisa, a urgência é realmente urgente? Ela é importante, eu gosto muito de dizer, ela é importante, ela é urgente, você tem que observar isso também. Se realmente eu preciso fazer, ela tem tanta importância, tanta urgência, observa isso também. E a tendência, se eu não executá-la agora, ela tem a tendência a piorar. Exemplo, eu cheguei na escola e tem, uma parte da estrutura prestes a cair. Se a gente pensar nesses 3 aspectos aqui, de gravidade, de urgência e de tendência, você sabe que é para fazer imediatamente. Não tem o que esperar, né? Então, assim, olha a importância também da gente saber priorizar. Quando a gente prioriza, a gente tem mais organização, a gente tem mais produtividade. Então, considerem esses 3, vamos dizer, esses 3 pilares aí na hora de se priorizar as tarefas, tá bom? E aí, uma outra coisa que eu gosto muito de trazer quando eu falo de produtividade são a mínimo, deixa eu até pegar aqui vamos dizer assim, a minha pesca, como a gente chama aqui no Ceará, que a gente fala que é MMP, né? Que significa que são ações mínimas que você realiza ao longo do dia, que você pode considerá-las como um avanço, como um sucesso que você teve, conforme você for cumprindo e executando aquilo tudo que você se propôs a fazer, tá? Mínimo passo possível. Pronto, lembrei exatamente das 3 letrinhas. MMP, mínimo passo possível, tá? MPP. E aí, conforme você for fazendo pequenas atitudes e elas sendo realizadas, e você vendo o resultado, você se sente muito mais motivado, você sente que realmente você está fazendo o que deveria ser feito, tá bom? Então, isso também é um ponto muito importante para vocês pensarem. Eu vou determinar pequenas tarefas e aí essas pequenas tarefas vão me motivando, vão me dando realmente um incentivo a mais, que eu estou atingindo o meu objetivo, que eu estou me aproximando do meu objetivo, tá bom? E aí, gente, eu não quero, como eu falei pra vocês, eu não quero me estender aqui na live, né? Eu quero que sejam momentos curtos mesmo, para que isso seja absorvido rapidamente para vocês. A gente tem percebido, entendido aí que as pessoas não buscam mais, não tem muita paciência mais para aguardar, para ficar tanto tempo ouvindo um vídeo, participando desses momentos. Então, eu vou deixar de qualquer forma à disposição de vocês lá no feed, tá? A live vai ficar lá, então quem quiser depois voltar e assistir, compartilhar com alguém, fiquem à vontade. Essa é a ideia, é deixar disponível para que vocês também possam, no momento que desejarem, voltar a esse assunto e pegar aí essas ferramentas que eu coloquei, que nós já abordamos várias ferramentas hoje, e colocar novamente que
uma vez uma pessoa sendo inscrita lá na mentoria, eu vou fazer esse trabalho junto com o gestor de organizar, a fazer esse planejamento, essa organização do seu dia, da sua rotina, ter realmente produtividade com todos esses passos usando várias ferramentas. E a gente vai pôr a mão na massa. Não é só eu colocar aqui as orientações, o direcionamento para vocês, não. Nós vamos falar literalmente do que é preciso ser feito e executar, planejar junto com vocês, tá bom? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado quem pôde passar por aqui e fazer parte desse momento comigo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem ficar à vontade de me mandar aqui pelo direct mesmo do Instagram. Quem tem meu contato do WhatsApp também fica super à vontade aí de mandar uma pergunta, uma dúvida, que eu estou à disposição. Tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigada. Até amanhã. Amanhã a gente vai falar de delegação de tarefas. Um forte abraço. Tchau, tchau.